O Brasil continua sendo o quarto país no mundo no modelo de franchising. Ele é o quarto país no mundo na busca por franquias. Um índice de crescimento de 16% no segmento de alimentação. Está intimamente ligado às sorveterias, lojas de milkshake, às lojas de açaí. Você tem que fazer uma análise muito sincera da viabilidade financeira do negócio. Porque com todos os custos que hoje existem numa operação, se chegar na linha final, a conta não fechar, sabe o que você vai construir? Um castelo de cartas que vai desmoronar na sua cabeça. Construa bases sólidas, porque em cima de bases sólidas você consegue expandir. DoreCast, o primeiro e único podcast direcionado ao mundo do sorvete. Estamos de volta, terceira temporada, terceiro episódio dessa mais nova empreitada da Doremos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na FISPAL gravando esse podcast no nosso DoreCast, um podcast direcionado para o mercado de sorvete, especializado no mercado de sorvete. E nesta temporada, como prometemos, está um pouquinho diferente. Vamos trazer especialistas, pessoas que podem nos trazer informações importantes para quem quer crescer e se desenvolver, ok? Eu sou Fabrício Carvalho, host desse podcast e um simples gerente comercial na área de sorvetes na Doremos. Estou aqui para fazer tudo com o coração e com a alma, para entregar para vocês, tá bom? Hoje, nada mais, nada menos do que a Nara, que é diretora da franquia Exata. É isso, Nara? Exatamente, certinho. Ela vai estar com a gente, vai ser um episódio incrível. Isso, informação. E para começar, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Quem é Nara? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre franquias, né? Não sei se eu estou adiantando o tema, mas falar sobre franquias, que é um mercado que eu sou extremamente apaixonada. A Nara atua no franchising há 20 anos. Desde que eu cheguei em São Paulo, sou goiana, mas Caramba. Estou há 20 anos em São Paulo, que me recebeu com o coração super aberto. Então, assim, eu venho de outro segmento, eu vinha de outro segmento da área de shoppings e acabei atuando desde o início, nesses 20 anos, com franquias. Então, já comercializei mais de 1.200 operações, ou seja, para comercializar mais de 1.200 operações, eu conversei com muitos investidores, ouvi muitas histórias de sucesso, ouvi muitas histórias de insucesso e muita gente que não entendia absolutamente nada sobre franchising e que hoje se tornou assim especialista no assunto. Hoje, às vezes, eu encontro pessoas que eu vendi a primeira loja e às vezes tem 40 unidades, 50 unidades. Então, assim, muito feliz de falar sobre esse mercado, que é um mercado extremamente forte e com grande potencial de crescimento. Tema de hoje, franquias, expansão de rede. Nara é especialista e vai trazer para a gente muita informação. Nara, vamos começar então, sem mais delongas. Aquele overview de mercado, o que você pode trazer para a gente? Como o mercado de franquias hoje, ele está aquecido? Quais são os números de índice de crescimento do setor? Sorveteiro que está nos vendo aqui, vale a pena? Na verdade, falar sobre franquias assim, é um mercado em constante crescimento, né? A gente não tem como negar isso, não só nas palavras, mas os números. Os números acabam demonstrando muito isso. Hoje, no último ano de 2023 para 2024, o franchising teve um crescimento, segundo a Associação Brasileira de Franchising, de 13,5%. 13,5%? 13,5%, que é um crescimento extremamente, significante. Né? Então, a gente fala que hoje nós temos 3.300 redes, apenas as que são associadas à BF, fora as redes de franquias que correm aí por fora. Né? Então, nós temos aí um número expressivo de
empresas buscando franchising como forma de crescimento, né? Então, assim, o que a gente fala é esse índice de crescimento de 13,5%, extremamente significante. Então, sim, o franchising continua em desenvolvimento, a gente continua crescendo e temos, assim, os índices dos segmentos que mais cresceram no último ano. Em primeiro lugar, a gente teve um crescimento da área de entretenimento e lazer. Depois, a gente teve o segmento de saúde e cosméticos. Mas, em terceiro lugar, com um índice de crescimento de 16%, o segmento de alimentação. 16%. 16%. Acima da média, então. Acima da média. Então, esses números comparativos é 23, 24. Uhum. Então, o que significa isso? Que a alimentação é um segmento que tem um potencial aí gigante. A gente hoje tem 200 milhões de operações, 200 mil operações que atuam com o modelo de franquias. 200 mil operações que fazem franquia. Que atuam no modelo de franquia no Brasil. O Brasil continua sendo o quarto país no mundo no modelo de franchising, né? Ele é o quarto país no mundo na busca por franquias. E na América Latina, a busca via Google, nós somos líder de mercado nessa busca por o tema franquias na América Latina. Então, você imagina quantas pessoas não estão buscando franquias nesse exato momento, né? Você tem esse número. É curioso, né? É coisa que a gente não imagina, né? São números muito altos e que eu, pelo menos, não imaginava ser desse jeito. Então, assim, porque a gente cita números, esses números são da própria Associação Brasileira de Franchising, a gente cita os números porque muitas vezes os empresários, assim, às vezes quem não está intimamente ligado ao mercado, ele não tem noção do que isso movimenta. Em faturamento, que eu falei que foi o crescimento de 13,5%, foram 274 bilhões em faturamento, 274 bilhões em faturamento. Esse foi só o crescimento? De 13,5%, com um total de faturamento de 274 bilhões. Esse é o tamanho do mercado no Brasil. Vai vendo aí, Suzana, anota. Ela nem precisou da cola dela, ela está ali com os números afiados na mente dela. E olhando o nosso mercado, especificamente de sorvete, açaí e sobremesa, qual é a sua visão? Olha só, esse dado que eu passei do crescimento de 16% de alimentação está intimamente ligado às sorveterias, às lojas de milkshake, às lojas de açaí, às docerias. Então, esse mercado foi extremamente impactado no segmento alimentação por essas operações. Sim. E aí a gente tem alguns fatores, né, que a gente pode citar aqui alguns deles que realmente fizeram com que houvesse esse crescimento bastante expressivo. Graças a vocês aqui, ao segmento de sorvetes, que com certeza impactou bastante esse crescimento de 16%. A gente recebeu um cliente ontem, na segundo episódio, é o The Best, quando ele trouxe o número dele de franquias, eu fiquei emocionado. Exatamente. 989 operações vendidas. Vão chegar a 1.000 unidades franqueadas. Olha aí. Exatamente. Olha o número. Na pesquisa, nos números lá da BF, se você buscar essa informação, você vai ver que esse segmento, no próprio relatório, ela destaca a participação desses segmentos. Então, assim, não é nada, né, de suposição. São fatos reais em função do crescimento específico desses segmentos que eu citei. Entendi. Então, é direcionado. Nós estamos bombando. Que bom. Acho que a feira também é um resultado, é um sinal disso, né? Exatamente. Tive a feira ontem lotada, hoje lotada, sem lugar para estacionar, acho que já ficou até pequeno aqui. E as pessoas estão procurando. Exatamente. E Mas o porquê desse crescimento, né? Eu acho que a indústria de sorvetes, ela vem atualização, ela vem buscando inovação, ela vem buscando lançamento de novos produtos. Então, eu acho que isso é um ponto super importante para esse segmento, assim, que é a novidade, né?
Então, assim, muitas pessoas, muitos clientes buscam isso, produtos saudáveis. A gente vê muitas sorveterias hoje buscando lançar produtos que estão veganos, produtos sem açúcar, produtos sem lactose. A gente teve a onda do pistache, a gente teve a onda do coco, a gente teve a onda, então, da pipoca, do sorvete de pipoca. Então, a indústria de sorvete, ela vem se movimentando muito no lançamento de novos produtos. E isso aliado às mudanças climáticas, né? Porque a gente tem aí um aquecimento, não é no Brasil, é uma questão global, uma questão mundial, onde nós estamos tendo um verão. Normalmente o verão ele acaba sendo mais longo, né? E aí você tem um período maior onde essas pessoas estão dispostas também a consumir esse produto, né? Então, assim, tem uma série de fatores que fazem com que realmente a gente tenha aí uma procura maior por esse tipo de investimento. Né? E tem a mudança do consumidor. A gente vê uma mudança do consumidor. O sorvete, por exemplo, ele era muito aliado ao verão, ao calor também só. Mas hoje ele enxerga o sorvete não só como uma sobremesa, mas ele encaixou isso no dia a dia dele também. Então, essa mudança de comportamento do consumidor faz com que a gente tenha ele mais tempo dentro das operações e mais tempo procurando essas sorveterias, essas lojas, porque ainda tem a questão do compartilhamento, do encontro familiar. E aí se alia, que aí é matadora a estratégia, você alia a questão do instagramável, da loja, onde você tem a experiência de consumo, onde ele vai lá, tira fotos, posta. Todas as marcas se movimentando para criarem ambientes instagramáveis. Então, todo esse é um conjunto de fatores que fizeram com que a gente tivesse essa alavancagem do segmento, né? Isso é super legal isso. É um desenvolvimento em cadeia, né? Vai todo mundo se mexendo. Aí quando você falou de lançamento, a gente tem esse ano também o Pistache Dubai, que também já é tendência, e a gente já motiva nossos clientes, que muitas vezes ou são a indústria ou algum... Que tem franquia também a se mover nesse sentido de já lançar. A gente escutou isso aqui muito ontem aqui também. Já vim buscar novidade, que já quero lançar, quero me movimentar na frente. É disso, é uma engrenagem. Exatamente, né? Então você comprova aquilo que isso não é pesquisa, né? Isso não é futuro, né? Isso já é o presente, isso já acontece no momento, né? E hoje tudo é muito rápido, né? Acho que hoje as coisas são muito rápidas. Você trouxe vários exemplos de várias coisas que vão acontecendo de estar instagramável, mas para o cara ter uma loja instagramável, ele tem que ter um produto também que ele vai oferecer para a pessoa tirar foto. Né? Tem que ter tudo, tem que ter um conjunto. Exatamente. Porque hoje o mundo é digital, né? O mundo é digital. E o que eu observo, que as marcas, até um cliente que eu atendo, fez toda uma repaginação na loja, toda uma releitura da loja, trazendo inclusive o ambiente da praia para esses espaços, né? Para que a pessoa se lembre da praia, que viva aquele momento familiar. Então, as marcas realmente elas têm se atualizado e elas têm buscado muito esse novo consumidor aí, que o sorvete para ele agora é a qualquer momento. Sorvete é bom demais. Né? É bom. Sorvete, eu sempre falei isso, eu já tive sorveteria 17 anos. E meu sonho, eu não consegui captar, que eu não conhecia um neto ainda, senão já tinha feito, era captar o sorriso das pessoas quando elas chegam na loja, na sorveteria. Ninguém chega. E se chega triste, fica feliz. Fica. Ninguém chega numa sorveteria triste. Você sabe o que eu observo? Que há um apelo afetivo. Principalmente quando uma marca é amada, né? É uma marca que fez parte, às vezes, até da infância da pessoa. Então, tem muito esse apelo afetivo, o sorvete. Ele traz boas memórias, ele traz boas lembranças. Então, a gente também se usufrui desse apelo afetivo aí para, inclusive, aumentar o faturamento, né? Uma curiosidade, em franquia, você acha que sempre o cara tem que estar associado à ABF? É legal isso? Isso é fundamental ou não? Isso é polêmica, essa pergunta? No franchising, talvez um pouco. A Associação Brasileira de Franchising, assim, ela realmente tem hoje, o que eu acredito que é mais vantajoso aí é o conhecimento, né? A possibilidade de fazer relacionamento, a possibilidade de participar dos eventos e adquirir mais
mais profundidade naquele tema, né? Então tem muito também, obviamente, tem toda uma área jurídica ali, tem toda uma área jurídica da própria BF, mas assim, alguns, vamos falar a verdade, alguns às vezes não conseguem desde o início serem associados. Isso tem um custo, né? Tem um custo e alguns às vezes não conseguem, mas assim, o ideal seria ser associado, até porque quando um investidor está buscando uma franquia, ele se sente mais seguro. Uma chancela, né? Quando ele observa que ele realmente tem uma marca que já é associada à BF. Então, eu percebo que o investidor ele fica um pouco mais seguro também. Algumas marcas, inclusive, elas ganham também o selo da BF, que é... O que significa o selo? Que a própria rede, né, validou esse modelo de negócio, essa rede. Por quê? Porque essas são pesquisas realizadas através dos próprios franqueados da rede. Entendi. Então, tudo isso, ser associado, ter o selo da BF, contribui sim. Contribui. Legal. E vale a pena ter uma franquia hoje? Sim. Né, o mercado ele continua com todos esses números favoráveis. Agora, assim, tudo é relativo. Tudo depende da marca que você está negociando, Aí a gente pode falar isso um pouquinho mais na frente, mas super vale a pena. Por que vale a pena? Os índices, citando novamente números, né? Na verdade, hoje, assim, a média de 2 anos, quando você monta um negócio próprio, o índice de fechamento é de 25%. Quando você monta uma franquia, na média de 2 anos, apenas 5% dessas unidades fecham. Então, você vê que você tem mais chance de ter sucesso a partir do momento que você está com um modelo de franquia. Entendi. Porque subentende-se que ele já foi testado, que foi validado, né, que seguiu todas as premissas corretas para poder ser franqueador. Então, assim, o índice isso eu acho que é um número que é bastante claro, que demonstra que realmente é mais seguro, né, montar uma franquia. Agora, tem muitos cuidados aí que tem que se tomar aí pelo caminho. Então, me fale mais. Me diga mais. Na verdade, assim... Já linka com a próxima pergunta. A próxima pergunta seria franquia, ao invés de investir sozinho? Seguir voo solo, você já falou, a gente tem número. Números. Então, os números não negam, né? Eu falo em todos, cuidados, a minha opinião, os números nunca negam. Observe os números nunca mentem, né? Então, assim, realmente, se você pensar o porquê do sucesso do franchising, é porque você tem processos, você já teve algo, a rede, subentende que a rede já tem know-how, treinamento, tem todos os processos desenhados através dos manuais. Então, subentende-se que essa rede tem mais expertise, mais know-how para transferir para um investidor, né? Agora, infelizmente, no momento, a gente tem franqueadoras e franqueadoras, Sim, né? Claro. Então, realmente... a gente tem que tomar o cuidado no processo de escolha e negociação dessas franquias, né? Mas, assim, sem dúvida nenhuma, franquias é uma excelente opção de negócio. É sempre a primeira escolha. Até porque o principal ponto que você tem que avaliar... Se você for montar um negócio carreira solo, você vai ter que pensar em marketing, você vai ter que pensar em marca, você vai ter que pensar em produto, você vai ter que pensar em logística, você vai ter que pensar em custo, você tem que pensar numa série de itens e principalmente na venda no ponto de venda. Já quando você faz parte de uma rede de franquias, você está muito focado em ter o resultado de vendas no ponto de venda. Essa questão de desenvolvimento de marketing nacional, a questão de lançamento de novos produtos que a gente falou, tudo isso fica mais responsabilidade da franqueadora. Óbvio que você vai fazer o seu marketing local, é óbvio que você também vai fazer suas campanhas locais para divulgar, mas assim, a essência que é pensar nessa composição de logística, toda essa estrutura, a franqueadora está pensando por você. É óbvio que vai acontecer uma troca, né? Mas para pensar, se você vai montar sozinho, você acaba tendo que realmente pensar em todas essas variáveis. E às vezes você não tem tempo para fazer isso, né? Acho que seria empreendedor raiz, né? Exatamente. Agora, a sua pergunta, né? O que a gente
a gente precisa avaliar na franquia? Não, você até respondeu, mas eu queria que você explicasse mais. Agora você falou, tem prós e contra. Sim. O contra eu já entendo o que seja, mas pode me falar, por favor. Na verdade, assim, acho que a primeira pergunta quando você decide ser um franqueado é fazer uma autoanálise, né? O meu perfil é mais comercial, o meu perfil é mais financeiro, o meu perfil é mais operacional. Qual que é o meu perfil? Acho que essa pergunta tem que ser muito sincera. Eu já vi, olha só, um dado, né, por atender tantos investidores, casais normalmente que um é bom na parte comercial, o outro é bom na parte financeira, eles se aliam muito e eles normalmente têm um grande sucesso. Por quê? Porque um é bom em uma coisa, o outro é bom em outra coisa. Então, assim, a primeira análise é, eu tenho perfil, qual é o meu perfil empreendedor, né? Obviamente está capitalizado, né? E aí eu acho que é o grande erro clássico, que na ânsia, às vezes, de abrir montar um negócio, a pessoa pula etapas nessa análise. A gente tem uma lei de franquias, para dar segurança jurídica. Por isso que o franchising também é muito consolidado, porque a gente tem uma lei de franquias, então existe um mercado regulamentado. Então você tem que pensar em seguir tudo que a lei orienta. Então eu preciso analisar os documentos legais, que é uma circular de oferta de franquia, onde a lei exige que esse documento apresente todas as informações do mercado. Eu preciso estudar o DRE, que é o demonstrativo de resultado financeiro, para ver a viabilidade financeira. Eu preciso conversar com outros franqueados, e às vezes não é só telefone, WhatsApp, é fazer uma visita em loco, ouvir, observar a operação, né? Então, eu acredito que tem uma série de coisas, de orientações que a lei já mesmo lá, que é obrigação das franqueadoras, acho importante esse candidato fazer todo esse processo. Infelizmente, não é o que eu vejo no dia a dia. Entendi. Eles pulam muito as etapas. Às vezes, escolhem uma franquia e não analisam ponto comercial. Nem a franqueadora, nenhum lado. Não, então assim... Hoje o índice de mortalidade, até por alguns outros casos que aconteceram no franchising, assim, está muito ligado a pessoas que estão comprando franquia e não têm experiências na escolha. Gente, o ponto é... Se você tem um negócio que precisa de ponto comercial, o ponto comercial ele é 90%, desculpe falar assim, pode ser que outros especialistas não concordem. Eu concordo com você, é PPP, ponto. E aí o ponto tem diversas variáveis, que é localização, visibilidade, custo de ocupação, porque não adianta ser perfeito e ser inviável financeiramente. Exato. Então tem uma série de fatores. Então eu vejo... muita espera do franqueado, em que a franqueadora vá entregar tudo para ele dentro de uma caixinha pronta. Sim. E ele pensar assim, comprei uma franquia, sucesso garantido. E isso não é uma verdade, isso não é uma premissa, né? Porque, na verdade, você comprar uma franquia não significa sucesso. Então, se esse investidor for um investidor passivo, onde ele deixar toda a franqueadora conduzir as informações 100% sem análise, ele vai ter problemas. Que hoje eu acredito, essa é uma opinião Nara, pessoal. Ok. Eu acho que não adianta responsabilizar só as empresas que vendem. Eu acho que existe as empresas que não são éticas, que hoje se intitulam aceleradoras de franquias, e que eu acho muito arriscado, né, esse tipo de serviço de entrega, mas existe uma responsabilidade do investidor de não fazer o seu dever de casa. Se ele... É muito fácil falar, o vendedor me mentiu, o vendedor me enganou, o vendedor me iludiu, sabe? E eu acho que tem uma responsabilidade desse investidor de fazer o seu dever de casa. E ele também precisa seguir todas essas orientações também. A gente escutou isso muito ontem aqui do pessoal do The Best, que não é só eles entregarem. A pessoa que compra a franquia tem que se responsabilizar também em fazer. Que não é isso, agora eu sou empresário, comprei a franquia, o negócio vai dar certo sozinho. Não, arregaça a manga. Ele trouxe até o exemplo de um multifranqueado que tem 14 lojas, e ele passou numa das lojas esses dias, e o cara estava lá limpando o chão da loja.
no operacional total. Ele disse, cara, é um das pessoas que mais tem sucesso. Porque tá dentro do operacional e sabe o que está acontecendo. Não é simplesmente comprar. Exatamente. Exatamente. São responsabilidades que a pessoa assume. E isso é perfeito. Se ele contribuiu também dizendo isso, porque ele também está na prática, está lá no dia a dia, né? Então é isso. Se a pessoa comprar iludida, que comprou uma franquia... que não vai fazer nada. E o milagre da multiplicação vai acontecer, e o milagre do faturamento vai acontecer. Não. Infelizmente, a gente ainda tem muitos investidores que precisam lapidar o seu conhecimento, estudar, aprofundar a informação. Eu já tive casos em que eu perguntei para uma pessoa que comprou uma franquia que estava bombando, eu fiz a pergunta, por que você comprou essa franquia? Ele respondeu, porque está todo mundo comprando. Será que vai dar certo? Não sei, pode dar, mas pode não dar. Eu acho uma decisão tomada assim muito arriscada. Não é, né? Não, acho que tem que ver perfil, é bem complicado. É bem complicado. Cada um no seu quadrado. E quero ser franqueado. Por onde começar? Nesse caso aí você quer ser franqueador. Franqueador, desculpa. É isso aí. Olha, o franqueador... a gente está falando do lado do franqueado até agora, né? Sim, que existe o papel do franqueado e existe o papel do franqueador. E do lado do franqueador, a primeira coisa que ele tem que... A primeira coisa que ele tem que fazer é contratar a franquia exata. Por favor, né? Por favor, né? Eu fiquei tímida de fazer Não, deixa que eu faço. Hashtag franquia exata? Exatamente, @franquia exata. Então, por favor, vai lá, esse é o primeiro passo. Depois, pronto, aí você me fala. Já me ajudou um pouco, né? Então, na verdade, a primeira análise que eu faria como franqueador é a viabilidade financeira do negócio. O negócio para em pé, porque é o seguinte, naquela ânsia, às vezes, de franquear, você tem que olhar sinceramente para a área financeira, para uma planilha financeira e dizer, o meu franqueado vai ter margens? É isso, né? Ele vai conseguir ganhar dinheiro com isso aqui, porque às vezes você não é o fabricante, às vezes você tem fornecedores terceirizados. Você tem que fazer uma análise muito sincera da viabilidade financeira do negócio, porque com todos os custos que hoje existem numa operação, se chegar na linha final, a conta não fechar, sabe o que você vai construir? Um castelo de cartas que vai desmoronar na sua cabeça. Entendi. E, infelizmente, a gente também já presenciou esse tipo de situação. Então, um erro clássico é não fazer análise de viabilidade financeira corretamente, não estruturar processos, não ter... Assim, é muito comum, às vezes você vê, montou uma loja, deu certo, porque tem a mão do dono, tem o acompanhamento do dono, e, às vezes, o negócio sozinho não vai tão bem. Então, ele precisa ter consciência se realmente o negócio está estruturado para poder replicar. E isso significa muito ter processos, né? Ter os manuais, ter realmente tudo muito desenhado. Então, se não é viável financeiramente, não tem processo, só funciona na mão do dono, aí realmente ele tem possibilidade de ter um problema. E aí soma-se a isso o cara que deseja crescer desesperadamente. Ele está desesperado por vender franquias. Construa bases sólidas, porque em cima de bases sólidas você consegue expandir. Agora, se ele não tem bases sólidas, é uma mistura explosiva. Você já decepcionou muita gente? De chegar para você na sua empresa, não, eu quero, meu negócio é muito bom, aí você vai lá, faz o levantamento financeiro. Bem, a senhora, acho que não dá. Já aconteceu? Já. Na verdade, assim, às vezes não é que você fala para que ele desista, mas para que ele reveja as margens. O próprio negócio dele, né? Exatamente, ele possa rever e realmente entender aonde esse investidor pode realmente ganhar dinheiro, se tem como, de alguma forma, ele pode melhorar essas margens. Então, assim, realmente é um estudo, às vezes, que envolve questão tributária, que envolve questão, sabe, é muito ligado mesmo a toda essa questão tributária que no Brasil é muito complexo. Então, às vezes, é só uma questão de arrumar a casa, mas ter consciência do que ele precisa arrumar para que esse franqueado tenha chance de ganhar dinheiro. É detalhe, né? Acho que é muito detalhe. Aí você falou, quando a gente volta no nosso primeiro bloquinho aqui.
Quando a pessoa já compra uma franquia, é diferente. Ele espera, claro, que você falou, tem franqueados e franqueados, franqueadoras e franqueadoras, né? Isso, franqueadores e franqueadoras. Exatamente. E se o cara já fez isso tudo, já é meio... Não, quer dizer, tem de ter feito, nem né, se fez, tem que fazer. Exato. Presume-se que fez. É o básico. É o básico. É o básico, eu já escutei amigos falando que o que você trouxe aí o nosso modelo tributário pode ser um exemplo que o negócio não vai dar certo. Se o cara não pensou direitinho no que ele fez, já vai vir tanto imposto em cima que ele vai trabalhar para dar dinheiro para o governo, nosso lindo governo. E parece que a gente está aqui falando a coisa mais óbvia do mundo. E não é, né? E me choca, às vezes, aí nas andanças pelo mercado, que isso não é tão claro, às vezes, para o empresário, né? Então, ter esses números muito na ponta do lápis para saber se o negócio é viável financeiramente. E aí, procurar profissionais que possam realmente ajudá-lo. Porque, às vezes, gente, o Brasil é maravilhoso, a gente tem tanto negócio que às vezes as pessoas criaram do zero, se tornaram cases de sucesso. Por quê? Porque o potencial o Brasil tem. É só você conseguir acertar o caminho, fazer o caminho, como eu falei, de uma forma sólida, não de desespero. Crescer hoje as histórias de redes franqueadoras que estão com problema é que elas se preocuparam muito mais em crescer desesperadamente do que se estruturar e ir passo a passo. Então, eu conheço histórias trágicas no momento, mas hoje, felizmente, a gente tem muito mais histórias de sucesso. Pelos seus números, né, a gente vê que só está crescendo, isso é legal. A gente vê que é algo assim. E muita gente acha que virar franqueador é só copiar o modelo e replicar. Quais são os principais cuidados, armadilhas ou erros mais comuns que você vê no mercado? Um deles são esses aí que eu citei, Sim. né? Realmente são essa armadilha de não fazer os estudos financeiros, não ter uma estrutura jurídica, porque se ele também não procura ter, existe uma lei, se ele não segue as orientações da lei, ele pode ter problemas seríssimos, porque hoje existem possibilidades de se questionar legalmente aí todo o investimento que foi feito na franquia, se ele não tiver realmente com todos os documentos necessários para se tornar franqueador. Então, assim, existe muito cuidado aí no processo, não só o financeiro, o jurídico, né, a parte de processos. Então, existe uma série de cuidados que ele tem que tomar. Não confundir que crescimento acelerado é sucesso garantido. Mas, assim, uma questão pessoal. Eu também diria a esse franqueador que faça uma pergunta muito sincera para ele. Por que eu quero ser franqueador? A gente fala muito de analisar perfil de franqueado, mas a gente também precisa ficar atento ao perfil do franqueador. Porque, por que eu quero ser franqueador? Essa pergunta é muito importante. Eu já escutei respostas... porque eu quero ir lá receber os prêmios da BF. Aí você fala, nossa, o que motiva essa pessoa a ir lá receber os prêmios? E eu vou te dizer, assim, as franqueadoras de mais sucesso que eu conheço, todas, desde o primeiro momento, elas pegaram na mão desse investidor, pegaram na mão desse franqueado e fizeram o possível e o impossível para viabilizar o negócio dele. É certo que às vezes não é possível, Sim. Mas as franqueadoras que eu tive o prazer de empresas pequenas a empresas grandes, as que tiveram mais sucesso, todos os franqueadores estavam muito afim de fazer o franqueado ganhar dinheiro, muito afim. E aí, por que você tem que decidir ser franqueador? Porque você quer ajudar as pessoas a enriquecer, você quer ajudar as pessoas a se realizar profissionalmente, porque você quer ver a sua marca pulverizada, ganhando mercado, estrategicamente bem posicionada, mas principalmente você tem que ter consciência de que você tem que querer ajudar o seu franqueado a ganhar mercado, porque senão você vai ficar pelo caminho. É o cuidado, né? A gente escutou isso ano passado aqui também, teve aqui o pessoal do Açaí da Barra, com esse cuidado Sim. que eles têm com o franqueado, ontem, The Best, acho que é isso. É o cara ganhar dinheiro para você ganhar dinheiro.
É outra, é sempre Exatamente. E você trouxe você não falou a palavra, mas é que eles têm, acho que pode ser a palavra dessa temporada, prosperar. Ele prospera para prosperar a vida do próximo. Exatamente. É sempre sobre isso. É sempre isso, engraçado, é verdade, é verdade. Se teu franqueado não está prosperando, a tua franqueadora, tá certo? Vai estar errada. Ela tem alguma coisa errada. Perfeito. Não, eu quero ser rico, mas meu franqueado vai ser qualquer um. Não. Ele só estava pensando, a resposta, eu quero ir lá receber os prêmios, ele só estava pensando no ônus, né? No bônus. Ele não estava pensando no ônus, que é tipo, o que eu vou ter que entregar a esse investidor para que ele tenha sucesso. E aí, assim, é isso que a gente falou de multiplicar, é fantástico, né? Porque quanto mais vontade de fazer o outro dar certo, mais as coisas acontecem de uma maneira significativa. Exato. E me vem pessoas, assim, na minha memória, que eu tive o prazer de ver começando. Eu vi empresas serem vendidas na minha frente, começarem pequenas e serem vendidas no final. E aí você olha para o dono e fala, é responsabilidade dele. Então, investidor, analise o perfil do franqueador. Viu? Olha lá, analisa. Senta com ele na mesa e pergunta o que ele pensa da empresa para os próximos anos, onde que ele quer que a empresa dele chegue, por quê, o que motiva ele. Então, assim, entreviste também esse franqueador. Exatamente. Se a pessoa vai investir, acho que tem todo o direito de fazer, de querer entender, pegar cofre, ler se está certinha, os números, bate se está certinho, e faça, né? Exatamente. E quem quer franquear o seu negócio, faça a mesma coisa. Porque você sabe que tem um momento que extrapola os números e os documentos legais, que tem uma decisão, tem uma hora que você tem que tomar uma decisão, sim. E a decisão está muitas vezes também no emocional, mas não tome essa decisão emocional se você não sabe qual é a visão desse franqueador da empresa dele, do que ele quer construir, porque se ele quiser muita coisa de uma forma irresponsável, você pode acabar sendo arrastado junto. A gente já escutou isso também em outros episódios aqui, da responsabilidade com o investimento. Por quê? Às vezes é uma pessoa que, sei lá, foi mandada embora, vai pegar o dinheiro da vida, é uma pessoa que pegou, sei lá, tem um dinheirinho, vendeu uma casa, sobrou, e essa pessoa tá acreditando no negócio. Não é isso, aí já parte pro coração. Total. Tá botando o que tem e o que não tem. Total. Não, e você falou sobre isso, é uma reflexão que eu faço enquanto profissional, Sim. né? Nessas 1.200 operações que eu vendi, que graças a Deus eu encosto a cabeça no travesseiro e tenho tranquilidade, porque eu acho que existe um conceito para mim em vendas de franquia, né? Não existe uma venda de franquia, existe a pessoa, você é um consultor, você está apresentando uma oportunidade de negócio. A pessoa pode estar preparada para aquilo, como a pessoa pode não estar preparada, e não é só financeira, emocional, financeiramente. Então, nós somos é muito mais do que uma venda, você acaba se tornando um consultor. Então, eu não acredito em venda puramente dita, é uma venda consultiva, talvez. Então, assim, se realmente você se empolga e não faz as análises também, e não vende com responsabilidade, e não repassa as análises para esses investidores com critérios, então você pode também estar iludindo essa pessoa. E eu sempre tive muita preocupação no que eu entrego. Eu acho que essa é um pouquinho da Nara que você perguntou. É isso aí. Ao longo a gente vai conhecendo a Nara. Isso é profissionalismo, né? Você está preocupado com quem está. Se você quer um cliente, desse cliente, a gente brinca aqui dentro, né? Até do Neto, a gente vai indicando para outros. É isso que acontece no mercado. É um boca a boca. Não, a Nara vai lá, é séria, ela faz, ela entrega, o que ela entregou realmente aconteceu. E assim da franqueador, o franqueado que comprou, não, deu certo, pode comprar, que é isso que vende, acho. Exatamente. Sempre o boca a boca. A gente hoje tem a indicação. Não, e parece que nós aqui, né, o universo conspira, né, não, assim, ser indicada, as pessoas ainda lembram de você, pelo que você realizou, por onde passou.
Então, assim, é aquilo, lembra do franqueador? Maior objetivo, multiplicar. Exato. Multiplicar o sucesso. Não só pensar em si, mas multiplicar. Então, o universo conspira. E voltamos para a mesma palavra, prosperar. Prosperar. A gente prospera. Se eu estou querendo que você prospere, a gente vai indicando. É verdade. E a gente já entrou no próximo tema, que seria o que precisamos saber para abrir uma franquia. Acho que a gente já está falando, né? Sim, agora vamos falar de para quem tem o outro lado, o investidor, o empreendedor que quer abrir uma franquia. É muito disso, né? Estudar. Acho que é estudar, né? Estudar. Para o franqueado, no caso aí que a gente está falando, nesse caso que você está perguntando, é o franqueado ou o franqueador? Agora quer abrir a franquia. Para quem abrir a franquia, acho que a gente falou. A gente falamos aqui um pouco sobre isso, que não pular etapas, verificar a questão da planilha financeira, estudar os documentos legais, falar com os franqueados, visitar essas unidades, né? Mas eu vou até fazer uma ressalva diferente do que a gente já respondeu, mas assim, observe até quem está vendendo, que é isso que a gente está falando agora, né? Eu não gosto. Existem advogados e advogados, existem vendedores e vendedores, existem todas as profissões. A gente tem gente do bem e gente do mal. Então, assim, é avaliar até quem está fazendo essa venda para você, se ele está querendo só a taxa de franquia para receber a comissão, ou se realmente ele está querendo te ajudar no processo. É um propósito, né? Então, assim, isso também dá para analisar, falar, pô, esse cara aqui, ele só quer tocar o tambor lá, ele só quer tocar o sino, eu sou mais um número para ele, porque, na verdade, depois que eu pagar a taxa de franquia, ele vai sumir. Então, você também tem que ter essa percepção de quem é que está vendendo, quem é a empresa que está representando essa marca, né? Então, são coisas... São erros clássicos que eu vejo no dia a dia esses investidores cometendo. Papo aqui para mais de 3 horas, hein? Meu Deus do céu. Eu espero, pelo menos, contribuir um pouco, tanto para um franqueador que está pensando em estruturar o seu negócio, mas principalmente para aquele investidor que está afoito aí, porque, assim, você falou uma coisa que é primordial, é o único capital da vida dele. Ele juntou dinheiro, ele quer fazer aquilo dar certo, tem a questão do sucesso financeiro, sucesso profissional, tem a questão familiar. Então, assim, a responsabilidade de gerir esse capital, de investir esse capital da forma adequada, também passa por nós que somos profissionais da área. Então, e por esse investidor que tem que ter bastante cautela também. Eu penso, tá? Essa é a opinião também de Fabrício, não sei, você pode me ajudar. Mas nesse funil aí de vendas de uma franquia, deve sobrar pouca gente. Acho do que chega e do que no finalzinho vira uma franquia, até para os casos grandes, como a gente já citou aqui. Para os franqueadores, né? Para os franqueadores. O que sobra ali? Eu quero comprar a franquia. Aí o cara lá deve se inscrever num site, para Amanda. Sim. Mas não tem noção do que está fazendo. Não. É difícil dizer isso, mas tem muito empresário iludido do que é ser franqueador, né? E a conta começa a apertar a partir do momento que ele não sabe os investimentos que ele tem que fazer para ser um franqueador. De toda a responsabilidade que ele vai chamar para ele. Exatamente. Né? Então, assim, existe um potencial. Você vai consolidar sua marca, você vai ganhar mercado, você vai ter escala, ele vai ganhar escala porque ele vai conseguir margens melhores com os fornecedores. Ele tem tantas vantagens de ser franqueador, né? Mas, assim, ele tem que pensar que, primeiro, aquela pergunta pessoal, por que eu quero ser franqueador, e também entender que há investimentos que ele precisa fazer, principalmente investimentos estruturais, para que ele possa ter uma equipe de suporte, treinamento e acompanhar os consultores de campo, normalmente que tem esse papel nas franqueadoras. Então, esse franqueador... Mas aí, tem muita gente assim, ele só vê, vou crescer, vou vender franquia e vou aparecer no mercado. Vou ganhar o prêmio. E vou ganhar o prêmio da BF. E ele esquece tudo que ele tem que ter de entrega por trás. Mas, sem dúvida nenhuma, se ele quer ganhar escala, ganhar visibilidade, ganhar mercado, ganhar força com fornecedores, o caminho é por esse, não tenho dúvida. Tem muito cliente de sorvete, você? Eu tenho um cliente de sorvete. Pode falar pra gente, pode falar quem é. Então falar, não vai ter ciúme. Não, eu atendo a Sorvetes Rochinha. É uma marca... lembra de eu falar do apelo afetivo? Lembro. A gente tem clientes completamente apaixonados pela marca. É uma marca de 40 anos, nasceu no Litoral Norte.
Exatamente. Então, assim, a Rochinha é um cliente meu, o único cliente meu de sorvetes. Ele que repaginou todas as lojas agora com um novo conceito. Ele até incrementou mesmo o produto, né? A gente agora tem um posicionamento de cremeria. E uma cremeria 100% brasileira. Que com sorvete, né? Nada dessa coisa de gelateria, italianos. Não, nós somos 100% brasileiros mesmo, tem né? Sorvete na sorvete, loja. cremeria. Não tem gelato. Não, gelato. E Lupercio vai estar aqui com a gente, pessoal. Exatamente. Aguardem. Exato. E é uma marca fofa, que encanta, que você vê os clientes assim, que lembram da história da infância. É uma marca que tem um apelo afetivo extremamente forte. E você que estruturou tudo para eles, então? Ele já... O Lupercio, você vai conhecê-lo, ele vem do franchising, né? Ele já vinha do franchising, ele já tinha estruturado. Aí eu fui contratado, eu tô quase 2 anos com ele só para fazer expansão. E aí, nesse processo, foi feito toda a releitura, repaginação, virou Rebrand, fez tudo. Virou outra proposta, né? A forma de servir o produto, a forma de apresentar o produto. Houve uma guinada 360. Ficou lindo, aliás, convido vocês aí para conhecer a operação, né? Temos em Moema e Tatuapé já estão nesse novo formato aqui em São Paulo. Então, visitem Sorvete Rochinha também. É sensacional, eu tô gostando aqui, eu tô aprendendo. Espero que todos aí estejam aprendendo também. Acho que a gente já respondeu, mas vou falar de novo. Do ponto. Tá aqui, né? Você já comentou. Você acha que, de fato, eu acho que tá? Eu já vou até meio que... É um risco a pessoa querer economizar no ponto? Não, eu já vi muito disso. Em outra empresa que eu estava, já vi gente economizar e quebrar. É o baratinho que pode sair caro, né? Na verdade, assim, tudo é através de análise financeira. Então, sim, por exemplo, a gente tem duas situações. É rua, é shopping. A partir do momento que é shopping, você tem uma forma de conduzir a negociação. A partir do momento que é rua, você tem outra forma de conduzir a negociação. É um modelo de quiosque, é um modelo de loja, é uma loja compacta, é uma loja acima de 50 metros, 80 metros. Então, o modelo de negócio influencia aí nessa negociação do ponto. Mas, assim, os cuidados, mapeamento de concorrência, mapeamento de venda por metro quadrado na região onde você vai atuar, visibilidade do ponto, estacionamento, tipo de área primária, área secundária, você tem característica mais residencial ou você tem características mais corporativas, empresariais, mundo mágico, que você tem os dois públicos, você tem o residencial e o corporativo. Então, essas análises... qual o valor do metro quadrado de custo de ocupação daquela região, né? Então, tudo isso vai formando uma ideia para você de se o ponto é nota 8, ponto nota 9, um ponto nota 10. Pontos abaixo de 8, nota 8, 7, 6, você já liga a luzinha amarela, sinalizando que talvez não seja ainda aquele ponto. E um dos erros clássicos é a precipitação, às vezes da franqueadora e às vezes do franqueado, em escolher o primeiro ponto que aparece. Na ânsia de inaugurar a loja, eu vejo muito ponto, micado, não tenho outra palavra. Infelizmente a gente olha e fala, poxa, não vai dar certo. Mas esse ponto aqui ele não acertou. Então, acho que um erro, assim... gravíssimo hoje é não avaliar o ponto comercial corretamente. E aí você tem as variáveis, você tem que ter realmente uma análise muito crítica para que chegue numa pontuação, né? Então, por exemplo, esses dias a gente visitando um ponto, aqui ele não tem... Ele tem uma fachada escura, ele não tem visibilidade interna da loja. Então, essas coisas você tem que ter uma noção de falar, pô, você vai ficar escondido, você não vai conseguir ser visto. É uma avenida de alto fluxo, o cara não olha, passa direto, não tem pedestre. Então, é muito relativo. Estacionamento também influencia bastante, né? Eu falo por mim. Eu sou um consumidor que só paro no lugar que tem estacionamento. Mas eu tenho 2 filhos pequenos. Como é que eu desço do carro e carrego 2 crianças?
Em São Paulo, a gente até capital, a gente ainda está muito acostumado a ter mais, né, estacionamentos e tal. Sim. Agora, rodando as cidades no interior, às vezes você vê que a pessoa ela decide ir ou não ir em função do estacionamento, né? Então, a gente rodando mesmo São Paulo, semana... a pessoa vai pro shopping. Exatamente. Semana passada, rodando uma cidade interior, a pessoa não. Aqui, se não tiver estacionamento, a pessoa não para. Nem entra. Então, nem entra. Então, a gente sabe que isso é decisivo pro negócio. Em todo lugar. Eu visitei esses dias o Espírito Santo com o meu vendedor. Ele lá mostrou uma série de lojas que foi construída, lindas, os prédios, lojas maravilhosas, perto da praia. Eu pensei, não, sorveteria. Mas não tem lugar para parar carro. Tem. Você passa, não tem. Tem uma calçadinha pequenininha, já tem, acho que alguns anos, e não aluga. Não, e aquela premissa, né? Não pode chegar desesperado lá, né? Às vezes chegam, assim, eu atendo muita gente. Nossa, eu tenho um ponto fantástico. E tem muito franqueador que entra nesse discurso. Nossa, eu tenho um ponto fantástico, meu ponto é o melhor, o custo de ocupação é fantástico, tá tudo certo. Aí você vai ver o ponto da pessoa. Então, o que eu mais nego... Aí você decepciona. O que eu mais nego é ponto comercial, porque eu não tenho coragem de aprovar esse ponto e olhar e falar assim, eu acredito nesse ponto, eu não acredito, assim, mas não sou sozinha, tenho... Claro. A equipe, a franqueadora avalia também junto comigo, mas eu perco negócios porque eu não consigo aprovar ponto ruim, não. Por favor. Só para nossa audiência entender. Então, o seu trabalho, quando a gente está, vamos falar de sorveteria, você entra nela, você começa a fazer tudo e você vai até onde? Desde a parte de formatação, né? Aí se ele pensou, eu quero ser franqueador. A gente precisa fazer o estudo de viabilidade financeira que eu falei, a gente precisa ter os documentos legais, que é a parte jurídica. Sim. Isso aí é essencial. Né, aí tem uma análise de mercado por onde ele quer começar, porque aí tem que entender questão de logística, né, se ele tem como entregar. Sorvete tem muito essa questão também de logística. Fez toda essa parte de estruturação. Aí, normalmente, há investimentos em marketing digital. A gente precisa contar aos investidores que nós somos franquia. E aí, ele tem que fazer uma divulgação. Então, ele precisa de uma assessoria de imprensa, ele precisa de um marketing digital para poder realmente divulgar para esses possíveis investidores. Ele pode participar de feiras. E aí, ele tem um investimento para conseguir atrair possíveis investidores. Legal. E aí, eu faço todo esse processo. A gente inicia a parte de vendas, de expansão. A parte de expansão é desde o momento que o lead se cadastrou, a gente faz todo o atendimento, faz a parte a sua equipe. Exatamente, faz a parte de apresentação do negócio, esclarece todas as dúvidas referentes à parte financeira, à parte contratual, e aí a gente vai... a minha empresa vai até o ponto comercial. Entendi. Então, se alguém quiser comprar um sorvete Rochinha hoje, vai falar com você. Vai falar comigo, a gente vai fazer a análise do ponto comercial dele, e ele sendo franqueado, a gente faz toda essa parte também de análise do ponto, e a partir do momento, aprova, não aprova, e aí a decisão dele de prazos de inauguração e tudo. Então, a gente faz todo o processo de negociação até a assinatura de contrato. Legal. Então tá, vamos lá, tá escrito aqui quadro final já. olha o tempo. 1 hora já quase aqui. Meu Deus. Coisa boa. Tem que cortar, porque a gente quando me empolga... Não, vamos embora, vamos cortar nada, né? Vocês querem ver na íntegra, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Vamos lá, dicas práticas e direto para franquias. Maior erro de quem quer virar franqueador. Vou falar certo, franqueador. Maior erro achar que crescer rápido é sucesso. Vai vendo. Maior erro de quem quer abrir uma franquia é? Não fazer toda a análise devida. Não fazer o seu dever de casa. Tem que fazer seu dever de casa. E tem que traballar também, né? Tem que trabalhar. Não é porque tem dinheiro que investiu que acha que tá rico. Não. Tem que ir pra operação. Muita gente assim, sem informação suficiente para tomar essa decisão. Não faça isso. Sim. A não ser que seja um multimilionário que tem uma equipe por trás que possa cuidar de tudo, né? Então tem exceções. Tudo que você falou. Tem um carro. O que nunca pode faltar na formatação de uma boa franquia? Análise de viabilidade financeira. Opa. E qual o sinal de alerta que faz você dizer essa empresa não está pronta para ser franquia ainda? O negócio só funciona na mão do dono e fora ele, o negócio não roda sozinho. Ele não tem processos. Caramba, você ia falar isso para mim então.
Por quê? Na minha loja era assim. Ah, meu Deus. A minha loja só funcionou comigo. Oh, o dia que eu quis vir para o mundo corporativo, ela não foi bem. Oh, meu Deus, faltou processo. Linkou muito a minha pessoa, acho. Viu? Já estou compartilhando. E a gente sabe que hoje equipe é gestão de pessoas, equipe é um desafio atual. Mas eu encarei isso como um erro e como aprendizado. Claro que tudo na vida é isso, né? A gente traz para o corporativo também. De ficar assim, muito linkado a minha pessoa, que eu tinha sonho também, igual você falou aqui, né? A gente tem sonho. Sim. Quero não de ganhar prêmio. De escalonar o negócio. Que bom, não, calma, não era de ganhar prêmio, não. Mas de escalonar o negócio. Esse é consequência. Aí eu ficava, não, vou fazer, mas não consegui fazer. Aí, mas tá bom, não fiquei frustrado, não, tô aqui. E se pudéssemos dar uma única dica para quem tá prestes a abrir sua franquia, qual seria? Aí aqui, ó. Que ele tá prestes a abrir? Ele tá prestes a abrir a sua franquia. Qual seria a dica? Se dedique de corpo e alma, já que você decidiu que quer empreender, entenda que empreender tem muitas variáveis. Então, assim, se dedique de corpo e alma, tenha uma boa gestão de pessoas, seja comprometido com o resultado. Não adianta esperar resultado por terceiros. É você, você e você. Então, se dedique bastante, porque eu tenho certeza que seu capital aí vai ser multiplicado. Muito bom, Nara. Tapa na cara da sociedade, da franquia. Bem, acho que ficou claro aqui pra gente que não é fácil, né? Acho que é um processo. Tem de ter empresas como a sua, claro que a gente tem que fazer o jabá para quem merece, que formatem. É óbvio, você também já disse, eu acho que deve ter um empresário que começa com pouco, que vá se aprimorando, mas ele tem que entender que é um processo, no final das contas ele vai ter que chamar um profissional para formatar, para ver se fez certo. Não, claro, pode ser, a gente fica muito feliz se for a sua empresa, mas se não for também, que ele contrate profissionais que saibam cuidar do negócio. Né? A gente vai ficar mais alegre se ele entrar lá no @franquiaexata. Sim, vou ficar muito feliz. Estou à disposição. Que bom. Sempre para contribuir com o mercado, com os investidores, com os candidatos. Estou sempre à disposição. Então, nosso muito obrigado. Acho que a mensagem foi dada. Está anotado aqui muita coisa. O mercado é próspero. Você disse, você trouxe contra números não há argumentos, né? Obrigado por disponibilizar o tempo aqui na Adoremos com a gente, nesse projeto, que é um projeto que fomenta, que prospera na vida das pessoas, só que hoje com informações, né? E se você quiser mandar uma mensagem para essa galera que nos vê, são sorveteiros, apaixonados por sorvete, o que você falaria para eles? Minha admiração e meu respeito, né? Porque eu sei o quanto é difícil no dia a dia, mas eu também sei o quanto o brasileiro é arrojado, dedicado. E o nosso país, gente, tem um potencial fantástico de crescimento. Se você é sério, se você é comprometido, se você realmente quer crescer, mas o mercado já está pulverizado, o mercado já está... Não, tire isso da sua cabeça. O Brasil é um país extremamente rico para consumo. E aí, se sua marca está aí adormecida, querendo uma oportunidade, pode ter certeza que se você fizer o caminho certo, existe muito potencial. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado mesmo. Foi sensacional. Obrigada a você. Falamos bem, não falamos, Suzana? E esse foi nosso terceiro episódio da nossa terceira temporada, comemorando 40 anos de Doremos. Eu esqueci de falar no início, falo agora. E espera a gente no próximo episódio.